O sol havia se apagado antes do tempo naquele dia. Não de forma gradual, como acontece ao entardecer, quando o céu se despede com tons dourados e alaranjados, e o mundo inteiro parece suspirar coletivamente antes de mergulhar na noite. Não havia sido assim. A escuridão havia caído de repente, como um manto lançado sobre o mundo por mãos invisíveis, sufocando a luz com uma brutalidade silenciosa que fez até os soldados romanos recuarem um passo, que fez os comerciantes do mercado pararem no meio de uma frase, que fez as crianças nas ruas buscarem instintivamente as saias de suas mães com aquele instinto antigo e infalível de quem sente que algo mudou no mundo sem ainda saber o quê. E Maria Madalena estava lá. Ela viu tudo. Ela havia ficado de pé enquanto outros fugiam. Enquanto os discípulos se espalhavam pelas ruelas de Jerusalém como folhas arrancadas de uma árvore por um vendaval repentino, ela havia ficado. Enquanto os gritos da multidão, que horas antes havia pedido a morte de um homem inocente, ainda ecoavam nas paredes de pedra da cidade, como um barulho que o vento não conseguia levar embora, ela havia ficado. Seus pés estavam cravados no chão rochoso do Gólgota, como se a própria terra a segurasse, como se o solo soubesse que alguém precisava testemunhar aquilo até o fim, como se o mundo precisasse de pelo menos uma alma corajosa o suficiente para não desviar os olhos da injustiça que estava sendo cometida bem ali, naquele monte, debaixo daquele céu que havia decidido escurecer em pleno meio-dia como um protesto silencioso e imenso. Maria não era uma mulher de posses elevadas, nem de nome ilustre entre as grandes famílias de Israel. Ela havia carregado durante anos um peso que ninguém conseguia ver, mas que todos sentiam quando se aproximavam dela, como se houvesse algo ao redor dela que afastava as pessoas antes mesmo que elas pudessem decidir se queriam se aproximar ou não. Um peso que a isolava das outras mulheres do mercado, que fazia as mães chamarem os filhos quando ela passava pelas ruas, que fazia os homens cruzarem para o outro lado do caminho e cuspirem no chão atrás dela, como se a simples presença dela fosse uma contaminação que precisava ser afastada com algum gesto físico de repúdio. Ela havia vivido à margem, não da cidade apenas, mas da vida, à margem do convívio humano, à margem da dignidade, à margem de tudo que faz uma pessoa sentir que pertence a algum lugar no mundo, até que ele a encontrou. Ela se lembrava do exato momento com uma nitidez que o tempo não havia conseguido apagar nem um pouco. Ao contrário, cada ano que passava parecia polir aquela lembrança como se polisse uma pedra preciosa, tornando-a mais clara, mais definida, mais luminosa do que qualquer outra coisa em sua memória. Não havia trovão, não havia luz celestial rasgando o céu em duas partes. Não havia nenhuma daquelas manifestações grandiosas que os homens costumam imaginar quando pensam em momentos que mudam uma vida para sempre. Havia apenas um olhar simples, direto, absolutamente tranquilo. Um olhar que não a avaliou como uma peça de mercado que está sendo inspecionada para compra, que não a condenou com aquele julgamento frio e definitivo que ela havia aprendido a esperar de todos, que não a pesou contra uma balança invisível de mérito e a encontrou insuficiente como todos os outros haviam feito, um olhar que simplesmente a viu, a ela, a Maria, não ao que os outros diziam que ela era, não ao que ela própria havia acreditado ser por tanto tempo, naquelas noites compridas em que a voz mais cruel dentro de sua cabeça era a sua própria, a ela inteira, real, presente. E agora ele estava morto. Ela olhava para a cruz com os olhos secos e vermelhos. Havia chorado tanto nas últimas horas que seu corpo simplesmente havia se recusado a produzir mais lágrimas, como uma fonte que havia sido esvaziada até a última gota, não por alívio, mas por esgotamento total,
por uma dor que havia drenado tudo que havia dentro dela e deixado apenas uma casca que continuava de pé por inércia. Seu peito subia e descia com respirações curtas e irregulares, e cada vez que o ar entrava em seus pulmões, ele parecia trazer consigo o cheiro pesado daquele lugar. Sangue, poeira, suor de multidão, o cheiro acre do medo e da crueldade humana misturados com algo mais, algo que ela não sabia nomear, mas que sentia de forma visceral. O cheiro da ausência, o cheiro de um mundo que havia perdido algo que não sabia ainda que tinha. Ao seu lado, mas a uma pequena distância, Maria, mãe de Jesus, havia sido amparada por João, o mais jovem dos discípulos, aquele que não havia fugido como os outros. A mãe não gritava, não se debatia, não arranhava o próprio rosto, nem rasgava as vestes com aquele desespero performático que a cultura local conhecia bem. Ela simplesmente olhava para o filho com uma expressão que havia transcendido o sofrimento humano comum, como se ela houvesse atravessado a dor e chegado a um lugar além dela. Um lugar silencioso e devastador, onde não existiam palavras, nem gestos, nem lágrimas suficientes para o que ela estava vivendo. Apenas o silêncio imenso e absoluto de uma mãe que vê o filho morrer e não pode fazer nada além de ficar de pé e olhar e respirar e continuar existindo quando tudo dentro dela grita que não deveria mais ser possível continuar existindo. Maria Madalena deu um passo à frente, depois outro. Os soldados romanos não a impediram. Talvez não a vissem de verdade, talvez vissem apenas mais uma mulher em luto, entre tantas que havia naquele monte naquele dia, mais uma figura envolva em tecidos escuros, curvada pelo peso de uma perda. Ela chegou o mais perto que pôde e ficou ali, olhando para cima, olhando para as mãos que estavam presas àquela madeira. As mãos que ela havia visto partir o pão, com uma gentileza que parecia impossível para alguém que vivia de estrada e vento. As mãos que haviam tocado os doentes que todos os outros evitavam. As mãos que haviam gesticulado com entusiasmo, enquanto ele falava de um reino diferente de tudo que qualquer pessoa havia jamais imaginado. Um reino em que os últimos seriam os primeiros, em que os descartados seriam os escolhidos, em que as pessoas como ela, as que o mundo havia riscado da lista dos que importam, seriam chamadas pelo nome com amor. Por quê? Ela sussurrou tão baixo que apenas o vento próximo poderia ter ouvido. Não era uma acusação dirigida ao céu. Não era uma blasfêmia nascida de raiva. Era apenas a pergunta mais honesta, mais nua, mais humana que existe. A pergunta que qualquer pessoa faz quando o sofrimento chega a um ponto em que a mente já não consegue construir uma narrativa que faça sentido. Quando as explicações que funcionavam antes, de repente, parecem papel molhado diante da realidade concreta e implacável da perda. O vento não respondeu. A escuridão não respondeu. Os soldados continuaram fazendo o seu trabalho com a indiferença profissional de quem viu mortes demais para que mais uma perturbasse o ritmo do dia. E Maria Madalena ficou de pé sozinha naquele monte com sua pergunta sem resposta, com sua dor sem fundo e com a memória viva e quente de um homem cujo único crime havia sido amar as pessoas de uma forma que o poder não sabia como controlar. Ela ficou até o fim. Ela viu o momento em que tudo acabou. E quando os que estavam ao redor começaram a se dispersar, quando o espetáculo cruel havia chegado ao seu desfecho e a multidão tinha outras coisas para fazer, Maria Madalena continuou parada, porque partir parecia uma traição. E ela havia traído o suficiente na vida ao acreditar nas vozes que lhe diziam que ela não merecia pertencer a lugar nenhum. Desta vez, ela ficaria. Desta vez, ela seria a última a ir embora. Se você está assistindo a este vídeo e ainda não se inscreveu no canal, este é o momento de fazer isso. Estamos construindo juntos uma comunidade de pessoas que amam histórias profundas, carregadas de emoção e fé,
Histórias que tocam naqueles lugares dentro da gente que o dia a dia costuma deixar adormecidos. A nossa meta é chegar a 300 inscritos. E cada inscrição que você faz representa muito mais do que um número. Representa uma pessoa a mais que escolheu estar aqui, que escolheu dar valor a este tipo de conteúdo. Clique no botão de ins. A noite que se seguiu à crucificação foi a mais longa que Maria Madalena havia vivido. E ela havia vivido muitas noites longas. Isso era uma verdade que ela carregava no corpo como quem carrega uma cicatriz, não sempre visível, mas sempre presente, sempre capaz de doer de formas inesperadas quando a vida aperta no lugar certo. Noites de febre em que o corpo ardia e a mente delitava com imagens que ela preferia não lembrar. Noites de vergonha, em que o eco das vozes alheias ficava tão alto dentro da sua cabeça que ela precisava pressionar as mãos contra os ouvidos, mesmo sabendo que não adiantaria, porque aquelas vozes não vinham de fora. Noites em que o silêncio da sua casa vazia pesava mais do que qualquer corrente física poderia pesar, porque o silêncio da solidão tem um peso específico que quem nunca sentiu não consegue entender e quem já sentiu nunca esquece completamente. Mas esta noite era diferente de todas as outras. Esta noite não tinha fundo visível. Era como estar dentro de um poço sem fundo, caindo em câmera lenta, sem conseguir ver nem a entrada por onde havia caído, nem qualquer superfície abaixo. E a única coisa que ela conseguia fazer era continuar caindo e esperar que em algum ponto o poço acabasse, embora nada naquele momento lhe desse qualquer razão para acreditar que ele acabaria. Ela havia voltado para a cidade com as outras mulheres depois que o corpo foi retirado da cruz com os cuidados que a urgência do horário permitia. O sábado se aproximava e as leis do sábado eram rígidas e havia limites para o que podia ser feito antes que o sol tocasse o horizonte. José de Arimateia, um homem rico que Maria havia visto algumas vezes de longe, mas com quem nunca havia trocado palavras, havia providenciado um sepulcro, um espaço cavado na rocha de um jardim próximo, um lugar adequado para alguém que merecia muito mais do que o mundo havia lhe dado em vida. Maria havia observado cada detalhe com aquela atenção compulsiva que a mente desenvolve quando está tentando segurar a realidade à distância. Ela notou a qualidade do linho, notou o cuidado com que João e José haviam trabalhado juntos, notou a forma como a pedra grande e redonda foi rolada para tampar a entrada, com um som grave e definitivo que ela sentiu no peito, como uma pancada. Ela havia ficado parada, do lado de fora do sepulcro, por um tempo que ela não conseguia medir, porque o tempo havia perdido completamente o sentido para ela, a partir do momento em que a escuridão havia caído sobre o Gólgota. Era como se o relógio interno, que organiza a experiência humana em antes e depois, em manhã e tarde e noite, em ontem e hoje, tivesse parado de funcionar, deixando-a flutuando numa espécie de presente eterno e sufocante, em que o único conteúdo era a dor. Salomé a havia chamado suavemente pelo braço com uma voz que tentava ser firme, mas que tremia nas bordas. "Vamos, Maria. Não podemos ficar aqui. O sábado começa ao pôr do sol e precisamos preparar os olhos para depois." Ela havia obedecido mecanicamente, porque era mais fácil obedecer do que decidir. E porque o corpo continuava funcionando, mesmo quando a mente e o coração haviam declarado que não queriam mais participar. Ela se deixou guiar pelas ruas de Jerusalém, como uma criança que ainda não desenvolveu a coordenação necessária para andar sozinha, pondo um pé na frente do outro sem pensar, seguindo o calor da mão de Salomé no seu braço como quem segue uma corda no escuro. Ao redor delas, a cidade funcionava. E foi isso que mais a espantou, com uma espécie de espanto que não era raiva exatamente, mas que tinha alguma coisa da raiva dentro,
A cidade funcionava. Vendedores fechavam suas bancas com os movimentos habituais de quem faz aquilo todos os dias. Crianças corriam perseguindo cabras pelos becos com aquele riso inconsequente que só a infância produz. Um homem discutia o preço de um tecido vermelho com uma voz alta e irritada, gesticulando com as mãos como se aquilo fosse o problema mais urgente do mundo. Uma mulher derramava água de um jarro na porta de casa e varreva a calçada com uma vassoura de palha. Fumaça subia dos fornos das padarias. O cheiro de pão quente se misturava com o cheiro de animal e de especiaria e de pedra aquecida pelo sol. Como era possível? Essa pergunta batia dentro da cabeça de Maria Madalena com uma insistência que chegava a ser quase física. Como era possível que o mundo continuasse girando como se nada tivesse acontecido? Como era possível que aquelas pessoas não sentissem na pele, nos ossos, na alma, que algo havia sido arrancado do centro de todas as coisas? Que o homem que havia caminhado por aquelas mesmas ruas, que havia tocado os intocáveis e falado com os ignorados e devolvido a dignidade aos que o mundo havia jogado fora, que aquele homem estava morto, enterrado a poucos minutos de distância daquele forno de padeiro e daquela briga por tecido vermelho? Como era possível que o universo inteiro não tivesse parado? Mas o universo não havia parado. E Maria Madalena teve que aprender, naquelas horas, uma das lições mais cruéis que a existência humana tem a oferecer: que o mundo não para quando você perde o que amava. Que ele continua com uma indiferença absoluta e implacável que não é maldade, apenas natureza. E que você precisa continuar dentro dele mesmo quando cada célula do seu corpo pede para parar junto. Ela entrou na casa onde as mulheres se reuniram e sentou-se em um canto afastado, com as costas apoiadas na parede fria de pedra e os joelhos levemente dobrados. Alguém colocou um pedaço de pão e uma tigela de caldo na sua frente com uma gentileza silenciosa que ela reconheceu e foi incapaz de corresponder. Ela olhou para a comida por um longo momento e não a tocou, porque comer parecia um gesto de continuidade e a continuidade parecia uma traição. Alguém disse algo sobre o amor de Deus sendo maior do que a morte, e a frase era bonita. Maria sabia que a frase era bonita. Ela havia ouvido palavras parecidas saírem da boca dele em momentos completamente diferentes, em momentos em que elas pareciam absolutamente verdadeiras. Mas agora, as palavras chegavam até ela como sons sem significado, como alguém falando uma língua estrangeira da qual ela havia esquecido o vocabulário. Ela começou a recordar. Quando a dor do presente é insuportável, a mente humana foge para o passado como se ele fosse um território mais seguro, como se as lembranças fossem uma casa onde pelo menos se sabe a planta baixa. E assim, Maria Madalena percorreu cada lembrança que havia guardado com o cuidado de quem guarda objetos preciosos numa caixa fechada. Não para exibir, mas para saber que estão lá, para poder abrir a caixa nos momentos em que precisa se lembrar de que houve coisas boas. Ela se lembrou do dia em que ele falou com ela pela primeira vez, e ela havia olhado para os lados, certa de que ele estava se dirigindo a outra pessoa, porque essa era a lógica que ela havia internalizado tão completamente que funcionava de forma automática. Quando alguém olhava na sua direção com gentileza, havia engano, havia erro, havia uma outra Maria em algum lugar por perto que era a destinatária real de qualquer coisa boa. Ela se lembrou de quando percebeu que não havia engano, que era ela mesmo, e da sensação estranha e desorientante que aquilo havia produzido, uma sensação quase de perigo, como quando o chão de repente para de ser o que parecia ser. Ela se lembrou das estradas. Havia muitas estradas naquelas lembranças. A Galileia era uma terra de caminhos intermináveis entre campos de trigo e colinas de oliveiras e aldeias pequenas, onde as pessoas vinham até a beira do caminho para ouvir.
Ela se lembrou de manhãs frias, em que o nevoeiro cobria os campos, e eles caminhavam em silêncio durante a primeira hora do dia, cada um dentro dos próprios pensamentos, e havia algo de extraordinário naquele silêncio compartilhado, algo que ela havia tentado várias vezes colocar em palavras e nunca conseguido completamente. Era a sensação de pertencer. Não de pertencer a um lugar ou a uma família, ou a uma categoria social, mas de pertencer a uma companhia, a uma caminhada, a um propósito maior do que ela mesma. E agora o caminho parecia ter desaparecido. E ela estava parada no meio de um campo, sem saber para onde olhar. A madrugada a encontrou ainda acordada, com os joelhos dobrados contra o peito, olhando para a lamparina pequena que havia sido colocada no canto do quarto e que vacilava com aquela respiração própria das chamas, subindo e descendo, quase se apagando e então se recuperando, num ritmo que parecia ter alguma mensagem que ela não conseguia decifrar. Por um momento absurdo e fugaz e completamente irracional que ela depois reconheceria como o primeiro broto de algo que ainda não ousava chamar de esperança, ela quis acreditar que aquela chama era alguma forma de presença. Quis acreditar que a mesma força que havia acendido algo dentro dela quando aqueles olhos a haviam encontrado pela primeira vez ainda estava no mundo de alguma forma, mesmo que invisível, mesmo que impossível de tocar. Você acredita que ele voltará? A voz baixa de uma das outras mulheres cortou o silêncio com a delicadeza de quem sabe que está colocando uma pergunta enorme num espaço pequeno. Maria Madalena demorou a responder. Não porque não soubesse o que queria dizer, mas porque as palavras pareciam pesadas demais para serem movidas só pela força da voz, porque havia uma distância enorme entre o que ela sentia e o que a língua era capaz de transportar. Ela olhou para a chama da lamparina por mais um momento, como se procurasse a resposta ali. Ele disse que voltaria. Ela respondeu finalmente, com uma voz que soava mais velha do que ela. Uma voz que havia atravessado coisas demais naqueles dias para ainda ter a leveza de antes. Eu não sei se acredito. Não esta noite. Esta noite eu não sei de nada. Mas eu sei que quero acreditar. E talvez por esta noite isso seja suficiente para continuar respirando. O silêncio voltou. A chama continuou vacilando, e Maria Madalena cerrou os olhos e esperou que o amanhecer tivesse coragem suficiente para chegar, e que ela tivesse coragem suficiente para recebê-lo. Rever agora, ative o sininho para não perder nenhum capítulo desta história, e deixe nos comentários o que você está sentindo até aqui. O que você acha que Maria Madalena sentiu naquele momento? A história dela está apenas começando. Terceiro dia começou com o cheiro de especiarias. Maria havia acordado antes que o sol despontasse, arrancada de um sono que não havia sido descanso, mas apenas a forma que o corpo encontrou de se desligar por algumas horas antes de insistir em continuar. Ela havia aberto os olhos no escuro do quarto e por uma fração de segundo, aquela fração cruel que quem já viveu uma perda grande conhece bem, ela havia esquecido. Por uma fração de segundo, o mundo havia sido o que era antes. E então, a memória voltou com a velocidade e o impacto de uma porta que bate. E ela havia ficado deitada por alguns instantes com o teto de pedra sobre ela, deixando a realidade se reinstalar com toda a sua brutalidade. Mas havia algo diferente naquela manhã. Uma determinação que ela não conseguia explicar racionalmente e que não tentou explicar, porque havia aprendido que algumas coisas que vêm de dentro não pedem explicação, apenas movimento. Era uma necessidade física de fazer alguma coisa, qualquer coisa, porque o luto estático é mais pesado do que o luto em movimento, e o corpo sabia disso mesmo que a cabeça ainda não houvesse processado. Ela e as outras mulheres, Salomé, Maria de Tiago, algumas outras cujos rostos ela conhecia bem, mas cujos nomes o luto havia embaralhado,
Haviam preparado os óleos e as especiarias durante a noite anterior, logo que o sábado havia terminado, e as mãos podiam trabalhar novamente. Mirra, com seu aroma denso e resinoso, que ela sempre havia associado a coisas sagradas. Aloés, com aquela frescura verde e levemente amarga. Nardon, cujo perfume doce e pesado preenchia o ambiente de uma forma que deixava as pessoas quietas, como se o próprio cheiro pedisse silêncio e presença. Ela havia moído e misturado com uma atenção que era quase meditação, cada movimento dos seus pulsos um gesto de amor, que não tinha mais para onde ir. Um cuidado que chega tarde, mas que precisa ser feito assim mesmo, porque o amor não para só, porque não há mais o que ele possa mudar. A pedra, Salomé disse, enquanto caminhavam pelas ruas de Jerusalém que ainda dormiam, a voz baixa, como se ela não quisesse acordar a cidade, ou como se a cidade não merecesse ser acordada ainda. Quem vai rolar a pedra para nós? Era uma preocupação completamente prática, completamente razoável. O tipo de preocupação que emerge naturalmente quando se está planejando fazer algo que requer uma pedra grande ser movida e não há homens disponíveis ou dispostos a ajudar. Mas, naquele contexto, naquele silêncio daquela madrugada com os pés na pedra fria das ruas e as mãos segurando os recipientes com os olhos, a pergunta soou para Maria Madalena como a expressão de algo muito maior. Como a pergunta que a humanidade faz diante de cada obstáculo que parece grande demais. Quem vai mover a pedra? Quem vai abrir o caminho? Quem vai fazer o impossível se tornar possível? Ela não respondeu, porque estava olhando para o caminho à frente e tentando não pensar no que encontrariam do outro lado. Porque pensar nisso requeria uma coragem que ela estava construindo passo a passo e não podia gastar antes de chegar. O corpo, o cheiro da morte que ela conhecia de outras perdas, de outras despedidas. A confirmação física e irrevogável daquilo que ela sabia, mas contra a qual alguma parte teimosa e irredutível dela continuava se recusando a capitular completamente. O jardim apareceu na penumbra do amanhecer como uma mancha mais escura entre as sombras, os ciprestes altos e imóveis como sentinelas, o cheiro de terra úmida misturado com o perfume das flores silvestres que cresciam entre as pedras. E então Maria viu. A pedra havia sido removida. Ela parou tão abruptamente que Salomé, que caminhava atrás, quase esbarrou nela. Seu coração deu um salto tão violento e inesperado que ela levou a mão ao peito involuntariamente, como se precisasse verificar que ele ainda estava lá, que não havia partido junto com aquele salto. As outras mulheres também pararam. Ninguém falou. O silêncio do jardim naquele momento era diferente de qualquer silêncio que ela havia experimentado antes. Não o silêncio vazio da ausência, mas um silêncio carregado, vivo, grávido de alguma coisa que ela não conseguia nomear, mas que sentia como quem sente a pressão antes de uma tempestade. Elas entraram. A pedra havia sido rolada para o lado com uma precisão que parecia impossível para qualquer força humana conhecida, e a abertura do sepulcro estava ali, escura e aberta como uma boca. Elas entraram em fila, com passos que se tornaram automaticamente mais lentos, mais cuidadosos, como se o próprio espaço exigisse que fossem devagar. O sepulcro estava vazio. Maria Madalena ficou de pé no centro daquele espaço de pedra fria e olhou. As faixas de linho estavam ali, ainda na forma aproximada do corpo que haviam envolvido, mas vazias, como a forma que uma pessoa deixa na neve quando se levanta. Dobradas com um cuidado que parecia impossível demais para ser casual, dispostas com uma ordem que não tinha a desordem de uma saída forçada, de um roubo, de qualquer coisa que a lógica do medo sugeria. Era como se alguém houvesse simplesmente deixado aquelas roupas ali com a mesma naturalidade com que se deixa uma muda de roupa ao sair para um dia de trabalho. Como se a morte houvesse ficado pequena demais para conter o que estava dentro daquele corpo.
As outras mulheres saíram correndo. Saíram com aquela urgência de quem precisa transformar o incompreensível em ação, de quem precisa contar, de quem precisa trazer testemunhas, porque uma coisa assim não pode ficar guardada dentro de uma só pessoa. Elas foram buscar Pedro e João e os outros foram com os pés na pedra do jardim e os pulmões cheios do ar daquela manhã impossível. Maria ficou. Ela ficou porque os pés não obedeceram. Ou porque os pés obedeceram a alguma coisa mais funda do que a decisão consciente. Ela ficou no jardim depois que as vozes das outras mulheres se afastaram e o silêncio voltou. Um silêncio diferente desta vez. Um silêncio que parecia ter textura, que parecia ter temperatura, que parecia ter algo dentro que ela não estava conseguindo ver ainda, mas que estava lá. E então ela começou a chorar. Eram as primeiras lágrimas verdadeiras desde a crucificação. As primeiras que vinham de um lugar mais fundo do que o desespero puro, e elas desceram pelo rosto dela com uma lentidão que parecia ter peso próprio. Ela não entendia completamente o que estava chorando. Estava chorando a morte, estava chorando o sepulcro vazio que parecia mais uma ausência do que a morte tinha sido. Estava chorando os anos de estrada e de aprendizado e de ser vista de uma forma que ninguém mais havia conseguido vê-la. Estava chorando a sua própria incapacidade de entender o que estava acontecendo e a solidão de não entender sozinha, e o medo de que talvez a resposta não viesse, e o medo maior ainda de que talvez viesse. Ela se virou quando ouviu passos atrás dela. Uma figura estava lá, contra a luz que começava a crescer no horizonte. Ela não enxergou o rosto bem. Pensou, com uma lógica parcial e embaçada pelas lágrimas, que era o jardineiro, que havia alguma explicação prática e terrena para tudo aquilo, que o sepulcro vazio tinha uma resposta simples, que ela havia sido tola demais para imaginar. "Mulher, por que choras? A quem procuras?" a voz disse. E Maria Madalena, com os olhos cheios de lágrimas e o peito partido ao meio e a luz do amanhecer nascendo devagar ao redor dela, respondeu com a verdade mais simples que ela possuía. Este é o momento de pausar a história e fazer um pedido sincero. Se este vídeo está chegando até você, se esta história de Maria Madalena está tocando alguma coisa dentro de você, por favor, se inscreva no canal agora. Estamos caminhando juntos para a meta de 300 inscritos e cada pessoa que escolhe estar aqui faz uma diferença real. Não deixe para depois. Clique no botão de inscrever agora, ative o sininho para não perder o capítulo final desta história e escreva nos comentários o que você está sentindo. O que você acha que está prestes a acontecer? Estamos quase no fim desta jornada inesquecível. Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. As palavras saíram da boca de Maria Madalena com aquela mistura estranha de dor e determinação que ela havia aprendido a habitar nos últimos dias. A dor que não vai embora e a teimosia de continuar se movendo dentro dela, mesmo assim. Ela disse as palavras com o coração aberto e sem defesa, porque havia um ponto além do qual o orgulho se torna impossível de manter. Um ponto em que a pessoa simplesmente entrega o que tem, que é a verdade do que sente e não guarda mais nada para si. E então a figura diante dela pronunciou uma única palavra: Maria. Só isso. Só o nome dela. 2 sílabas que ela havia ouvido da boca de centenas de pessoas ao longo de sua vida, em tons diferentes, com desdém, com indiferença, com a crueldade casual de quem usa o nome de alguém como se fosse uma etiqueta pregada num objeto sem valor. Mas desta vez, naquele jardim, naquela manhã que estava nascendo com uma luz que parecia diferente de todas as outras luzes, o nome dela soou de uma forma que não tinha comparação possível com nenhuma das outras vezes. Soou como reconhecimento total. Soou como alguém dizendo: eu sei quem você é,
Eu sei de onde você veio, eu sei o que você carregou, e nada disso mudou o que você é para mim. Maria Madalena se virou de verdade desta vez. O que aconteceu dentro dela naquele momento é uma daquelas coisas que as palavras humanas não foram construídas para carregar completamente. A linguagem foi feita para o mundo do possível, para as coisas que cabem dentro da experiência ordinária da existência. E o que ela estava vivendo estava além do alcance de qualquer vocabulário que ela conhecesse. Mais tarde, quando tentasse contar, e ela tentaria contar, repetidas vezes, para pessoas que acreditariam e para pessoas que não acreditariam, para pessoas que ouviriam com os olhos marejados e para pessoas que ouviriam com o ceticismo educado de quem não quer ofender, mas claramente acha que há uma explicação mais razoável, ela sempre chegaria ao mesmo ponto e encontraria o mesmo limite. Havia uma parte do que ela viu e sentiu naquele jardim que simplesmente não cabia em palavras, que existia num espaço entre as palavras, num silêncio que as palavras não conseguiam preencher nem contornar. Ela deu um passo à frente com os braços se abrindo por impulso puro, porque o corpo sabia antes da mente, porque o corpo não tinha as defesas que a mente ainda estava tentando construir e simplesmente queria ir na direção do que reconhecia, do que amava, do que havia chorado por 3 dias inteiros. Não me segures, ele disse, com uma voz que tinha aquela mesma qualidade de antes, presente, gentil, absolutamente sem pressa, como se o tempo funcionasse de uma forma diferente para ele. Ainda não parti para meu pai. Vai ter meus irmãos, e dize-lhes que subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. As mãos de Maria ficaram suspensas por um momento que ela não conseguiu medir. Havia tanta coisa acontecendo dentro dela ao mesmo tempo. A alegria, que era quase insuportável de conter, que empurrava de dentro para fora com uma força que ela não estava acostumada a sentir, que nunca havia sentido nessa intensidade, que parecia maior do que o corpo que precisava contê-la. A confusão de quem está diante de algo que ultrapassa todos os esquemas que tinha para entender o mundo. O amor que não havia diminuído nem 1 milímetro durante aqueles 3 dias de luto, que havia ficado ali o tempo todo como uma brasa embaixo da cinza e que agora recebia de volta o ar que precisava para virar chama de novo. E uma missão. Ela tinha uma missão. Ela, Maria Madalena, a mulher que o mundo havia descartado, a mulher que havia vivido à margem de tudo que a sociedade ao redor dela considerava importante e digno. A mulher cujo nome havia sido pronunciado com escárnio mais vezes do que ela conseguia contar. Ela havia sido escolhida para ser a primeira a saber, a primeira a ver, a primeira a carregar a notícia mais importante que qualquer ser humano havia carregado até então. Ela correu. E correr naquele momento era uma coisa completamente diferente de todas as outras vezes que ela havia corrido na vida. Ela havia corrido por medo, havia corrido por vergonha, havia corrido para se afastar de coisas e de pessoas e de lugares que lhe causavam dor. Mas desta vez ela estava correndo em direção a algo, em direção às pessoas que precisavam ouvir o que ela tinha para dizer. Em direção à continuação de uma história que ela havia pensado que havia terminado e que, na verdade, estava apenas começando de uma forma que nenhum deles havia conseguido imaginar completamente. As ruas de Jerusalém estavam acordando ao redor dela enquanto ela corria. O sol havia subido o suficiente para dourar as pedras dos telhados e encher as vielas com aquela luz longa e inclinada da manhã que faz tudo parecer mais real e ao mesmo tempo mais belo do que em qualquer outra hora do dia. Ela passou por padeiros e por vendedores de água e por crianças que olharam para ela com aquela curiosidade direta e sem julgamento que só as crianças têm. Ela não se importou com quem a viu. Ela não pensou,
no que as pessoas ao redor pensariam de uma mulher correndo sozinha pelas ruas cedo daquela forma. Essas preocupações, que antes haviam ocupado tanto espaço dentro dela, haviam simplesmente deixado de existir. Havia coisas mais importantes do que a opinião dos outros, e ela finalmente sabia isso de uma forma que não era apenas intelectual, mas física, inscrita na velocidade dos próprios pés. Ela chegou onde os discípulos estavam reunidos. A porta estava fechada. Eles haviam aprendido naqueles dias a manter portas fechadas, porque o medo é um mestre que ensina rápido. Ela bateu. Ela entrou quando a porta se abriu. Ela viu os rostos que a olhavam. Rostos com olheiras, rostos tensos, rostos que haviam sido refeitos pelo luto e pelo susto e pela vergonha de quem sabe que fugiu quando devia ter ficado. Rostos que esperavam notícias e que não sabiam que tipo de notícias estavam prestes a receber. Ela ficou de pé no centro da sala e deixou a respiração se normalizar um pouco, apenas o suficiente para falar com clareza. Então disse as palavras que carregaria dentro de si pelo resto de uma vida inteira, as palavras que voltariam para ela em cada amanhecer, em cada momento de dúvida, em cada noite em que o peso do mundo tentasse convencê-la de que o que havia vivido não havia sido real. Eu vi o Senhor. Não havia documentos, não havia registros escritos assinados por testemunhas respeitáveis, não havia nada que o mundo do poder e da lei pudesse examinar e validar com o seu carimbo de aprovação. Havia apenas a palavra de uma mulher. A palavra de uma mulher que o mundo havia descartado, que havia vivido na margem, que não tinha o tipo de credencial que as instituições reconheciam como suficiente para carregar verdades grandes. E mesmo assim, ele a havia escolhido. Ele havia dito o nome dela primeiro. Havia confiado a ela, antes de qualquer outro, a maior notícia que a história humana havia produzido. Alguns dos que estavam na sala duvidaram. Ela viu nos rostos, nas trocas de olhares, naquela linguagem silenciosa dos que não acreditam, mas não querem dizer diretamente. Ela os reconheceu. Havia uma época em que aqueles olhares teriam sido suficientes para fazer ela recuar, para fazer ela questionar o que havia vivido, para fazer a voz cruel de dentro da sua cabeça se levantar com o seu argumento favorito. Quem você pensa que é para acreditar que algo assim aconteceria com você? Mas aquela época havia ficado para trás. Ela havia ficado para trás no jardim, junto com o linho dobrado, e o sepulcro vazio, e o nome pronunciado de uma forma que nenhuma dúvida alheia conseguiria jamais desfazer. Maria Madalena viveu o resto dos seus dias com aquela manhã intacta dentro de si, como uma pedra preciosa, guardada no lugar mais protegido que ela possuía. Nos anos que se seguiram, quando a comunidade que havia nascido daquela fé enfrentou perseguições e perdas e os tipos de noite comprida que ela conhecia bem, ela contava. Ela contava sempre que alguém precisava ouvir, sempre que via nos olhos de alguém a mesma pergunta que ela havia feito em voz baixa no Gólgota, aquele "por quê?", que não tem resposta fácil nem resposta rápida. Ela contava com a voz que havia atravessado coisas demais para ainda ter medo de ser ouvida. A mulher que havia sido descartada pela sociedade inteira havia sido escolhida para carregar a notícia mais importante que a história conhecia. E isso, por si só, já era uma mensagem completa sobre o tipo de reino que aquele homem havia vindo inaugurar no mundo. Um reino em que o valor de uma alma não é medido pelo que o mundo diz que ela vale, mas por algo mais profundo, mais permanente, mais verdadeiro do que qualquer julgamento humano poderia produzir. Um reino em que até as pessoas que foram jogadas fora são encontradas, especialmente as pessoas que foram jogadas fora. E Maria Madalena, que havia aprendido isso antes de qualquer outro, carregou essa verdade como a luz que ela havia visto naquele jardim.
Uma luz que, uma vez vista, não pode ser desvista apagada, que ilumina de dentro para fora, que não precisa de nenhuma permissão externa para continuar existindo. Do